Fala galera, só ouro, então vamos dando continuidade aqui ao organograma do Poder Judiciário. Já estamos chegando aqui no fim do organograma, não estamos chegando no fim do Judiciário. Beleza? O Judiciário tem muito detalhe ainda importante para analisar, garantias dos membros, Conselho Nacional de Justiça, tem muita coisa. Mas vejam bem, nós sabemos aqui, então, vou puxar aqui para o organograma, vamos aqui botar a telinha aqui. Vamos ver aqui aí. Vejam bem, nós vamos voltar aqui para o organograma. Então, ó, nós falamos da primeira instância, da segunda instância. Nós temos agora aqui a instância superior. E lá em cima nós temos o Todo-Poderoso, o único que pode ser chamado de Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Então a instância superior é formada por Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. E lá em cima você tem o Supremo Tribunal Federal. Só que eu quero conversar agora com vocês aqui sobre a composição desses tribunais. Beleza? Isso é muito importante, tem previsão na Constituição, então vamos tentar aqui analisar como que funciona a composição de cada um dos tribunais superiores, não só a quantidade de ministros. Ah, STJ no mínimo 33, tá? E se ele perguntar como que funciona o procedimento de indicação? Você sabe? Então, esse é o grande detalhe. Então, antes de entrar nisso aqui, vamos colocar o último tópico aqui. Primeiro tópico, ó, observações gerais. Segundo tópico, primeira instância. Terceiro tópico, segunda instância, né? E agora, então, nós vamos falar aqui do STF e tribunais superiores. STF e tribunais superiores. E aí vamos começar aqui com algumas observações importantes. Vamos lá. Primeira observação, coloquem assim. O STF e os tribunais superiores, o STF e os tribunais superiores possuem sede na capital federal, lembrando, né? Brasília é a capital federal, artigo 18, parágrafo 1º, né? Possuem sede na capital federal e exercem jurisdição em todo o território nacional. E exercem jurisdição em todo o território nacional. Segundo detalhezinho, vamos. No STF e nos tribunais superiores, o magistrado passa a ser chamado, no STF e nos tribunais superiores, o magistrado passa a ser chamado de ministro. O magistrado passa a ser chamado de ministro. E lembrando, pessoal, mas não vou perder tempo. Não, vou sim. Não é perder tempo, estou ganhando tempo. Coloquem assim, ó. Idade mínima para ingresso, 2 pontos, 35 anos. Idade mínima para ingresso, 2 pontos, 35 anos. Beleza? Só que vejam bem, pessoal, vamos lá. Já sabemos que teve alteração na idade máxima, né? Mas idade mínima aqui, 35 anos. Então eu falei para você que tem idade mínima na segunda instância, em tribunal superior e no Supremo. Não tem na primeira instância pela Constituição, ok? Só que agora eu quero conversar um pouco da composição dos tribunais superiores, porque quando ele vem com a questão dessa aí, alguns acabam passando batido. Eu quero deixar esquematizado para vocês. Vamos começar falando aqui do Superior Tribunal de Justiça, famoso STJ. E aí, pessoal, o STJ
composição dele. Vou colocar aqui lá, o procedimento de escolha. E aqui nós vamos ter a regra do terço constitucional que eu vou te explicar. Muito bem, pessoal. Então, composição aqui do STJ, a Constituição fala no mínimo 33 ministros. Beleza? Então, composição do STJ é aquele mnemônico. Somos todos de Jesus. Né? No mínimo 33. Procedimento de escolha. Nós falamos que aqui aplica essa regra do terço constitucional. Como assim? 1/3 dos 33 vem de TRFs, 1/3 de TJs e 1/3 de advogados e membros do MP, federal, estadual e DF. Beleza? Então, você tem aqui a regra do terço. Ou seja, 11 vem do TRF, 11 vem do TJ, 11 advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e Distrital. Beleza? O que acontece aqui? Como que você escolhe essa galera? Agora presta atenção aqui. Quando eu falar, vamos colocar aqui, ó. Quando eu falar daqueles que são oriundos de TRF ou de TJ, como que funciona? O STJ, ele elabora uma lista com 3 nomes. 3 nomes de membros do TJ ou do TRF, depende de quem ele precisa naquele momento, né? Mando essa lista para o presidente da República. Ó, sempre que eu colocar aqui no esqueminha presidente, e não discriminar o presidente da República, tá bom? Só para ficar fácil. O presidente, então, vai escolher um nome. Esse nome vai ser encaminhado para o Senado. E o Senado tem que fazer essa famosa sabatina. Tem que passar pelo crivo dos senadores. E a sabatina aqui é feita por maioria absoluta. Sabatinado volta para o presidente da República, para que então ele faça a nomeação. E aí, posteriormente, ele toma posse no tribunal. Beleza? Então, aqueles que são oriundos dos TRFs ou TJs, o STJ elabora uma lista com 3 nomes, presidente escolhe um, Senado sabatina por maioria absoluta, sabatinado volta para o presidente, faz nomeação. Agora, você tem aqui aqueles que são advogados e membros do MP. Agora, olha que interessante, presta atenção. Você não tem no STJ o 5º constitucional, beleza? Porque eu não tenho 1/5 de advogados e membros do MP, eu tenho 1/3. Só que a Constituição fala, se você pegar aí, ela fala que você tem 1/3 de advogados e membros do MP indicados na forma do artigo 94. Na forma. Então, eu não tenho aqui a regra do 5º, porque a regra é ter 1/5. Eu tenho a forma. O que é a forma? Lista sextupla, lista tríplice. Quer ver? Então, aqui, como nós vimos lá, OAB ou Ministério Público elabora uma lista com 6 nomes, mando para o STJ, STJ escolhe 3, faz uma lista tríplice, mando aqui para o presidente da República, ele escolhe um nome, só que aqui você não vai direto nomear, você vai ter que mandar para o Senado, Senado vai fazer a sabatina por maioria absoluta e posteriormente o presidente faz a nomeação. Tá vendo? De forma rápida, sem perder tempo, eu já sei a composição do STJ, não só somos todos de Jesus, 33, não, tem que saber tudo. E aqui você sabe tudo, como que funciona. Tanto aqueles que vêm de TRF ou do TJ, quanto advogados e membros do MP. Vamos pro próximo, TST, bora! Vamos lá. Tribunal Superior do Trabalho. Famoso TST.
Temos aqui a composição. E vamos ter aqui também o procedimento de escolha. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Tribunal Superior do Trabalho, famoso TST. Lembrando que TST, né, ele tinha 17 ministros. Com a emenda 45 de 2004, a famosa reforma do judiciário, ele passa a ter 27 ministros. 27 ministros, ok? E aí, de onde vem? Opa, aqui tem um probleminha aqui. Aqui não é um terço, aqui é um quinto. Aqui é um quinto, bora. E aí, como que funciona essa situação aqui? É um quinto aqui dos ministros são advogados e membros do MP do Trabalho. Então, um quinto. Aqui você tem um quinto, né? Advogados e membros do MP do Trabalho e os demais ministros. Olha, isso aqui é interessante, eu já expliquei, mas agora eu coloco aí. Eles são oriundos do TRT, da magistratura de carreira. Nós já aprendemos que tem duas formas para entrar no TRT. Ou você vem por promoção, ou você vem pelo quinto. Se você vem pelo quinto, você não é magistrado de carreira. Então, eu só posso subir do TRT para o TST se eu tiver entrado ali pela carreira, por ser um magistrado de carreira, oriundo de concurso. E aqui vai ser muito parecido com o STJ. Vai mudar no TSE e no STM. Mas aqui é muito parecido, quer ver? Ó, aqueles que são oriundos do TRT. Como que funciona? Vem o TST, faz uma lista com 3 nomes de membros do TRT, né, da magistratura de carreira, manda para o presidente da República, ele escolhe um nome, Senado sabatina por maioria absoluta, volta para o presidente da República para que ele faça a nomeação. Beleza? Esses aqui são os oriundos do TRT. Agora, você também tem os advogados e membros do MP, né? Que aí vai ser aquela mesma historinha lá, mas vamos colocar aqui de novo. OAB ou Ministério Público vão elaborar uma lista com 6 nomes. Mando para o TST, desculpe, né? Mando aqui para o TST. TST pega essa lista com 6, fica com 3. Opa. Mando para o presidente da República, escolhe um nome, vai para o Senado, sabatina por maioria absoluta, presidente da República então vem e faz a nomeação. Então pode perceber que é muito parecido o procedimento lá do STJ com o do TST aqui, né? A coisa vai diferenciar aí com a questão do TSE e do STM, beleza? Então vamos lá, porque, né, nós vamos deixar tudo muito bonitinho aqui. Vamos falar agora aqui do Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. Lembrando, hein, pessoal, TST 27, né? 30 sem 3 que fala, 30 subtrai 3. 30 subtrai 3, 27, né? O mnemônico. É igual aqui do TSE. É só botar o T na frente do E. Ó, TSE. Se você tira o T aqui e bota na frente do E, fica 7. Né? Tem esses mnemônicos aí, mas vamos lá.
temos aqui composição e o procedimento de escolha. Muito bem. Como que funciona a parada aqui, então, no TSE? Primeiro detalhe, composição. Composição aqui, no mínimo, 7 ministros. Agora, pessoal, eu falei para vocês lá nas observações, salvo engano, da primeira instância, que você não tem magistratura de carreira na Justiça Eleitoral, né? Você pega pessoas de outro local. Vejam aqui, ó. Dos 7 ministros, 3 vêm do Supremo, beleza? Ou seja, eu vou exercer função no Supremo e também no TSE. Então, os 3 do Supremo e os 2 do STJ, a Constituição fala que vem por eleição, beleza? Então vem por eleição lá, eleição secreta, a Constituição fala, e aí você vem com esses 2. E os 2 advogados, como que eles são escolhidos? A Constituição fala que o STF, ele indica 6 nomes de advogado. Manda para o presidente, ele escolhe 2 e procede à nomeação. Opa! Estão vendo algum detalhe diferente aqui? Não tem o que aqui? Sabatina. Então, primeira observação, bora! Coloquem assim, não existe sabatina do Senado, não existe sabatina do Senado no TSE. Não existe sabatina do Senado no TSE. Aproveitando aí o ensejo, vamos lá. O presidente e o vice-presidente do TSE, o presidente e o vice-presidente do TSE, deve ser escolhido entre os ministros do STF. Deve ser escolhido entre os ministros do STF. Beleza? Então, o presidente e o vice-presidente do TSE tem que ser um desses 3 aí. Beleza? E o corregedor, né, vai ser escolhido dentro dos ministros do STJ. Ok? Lembrando que aqui eles não têm vitaliciedade, já falei sobre isso. Eles ficam por mandato. 2 anos não podendo ser prorrogados por mais de 2 consecutivos. Vamos falar agora do STM, que também vai ter alguns detalhes aqui diferentes. Quer ver? Vamos falar agora do STM. Opa, um minutinho. O famoso Superior Tribunal Militar, STM. Muito bem. Eu quero que você entenda, pessoal. Primeiro, aqui a composição. E como você faz aqui o procedimento de escolha. Vamos lá, pessoal. Composição. Aqui você lembra daquele momento. Somos todas mocinhas, né? Baile de debutante, 15 anos, essa coisa toda. Então aqui eu tenho 15. Opa. Eu tenho aqui 15 ministros. Vocês perceberam que tem lugar que ele fala no mínimo e tem lugar que ele não fala? Por exemplo, 15. Aí TSE no mínimo 7. Cuidado, viu? Se, por exemplo, for uma prova de múltipla escolha, tiver lá TSE 7 ou no mínimo 7, é no mínimo 7. Ah, professor, quer dizer então que onde tem no mínimo pode ter mais, onde não tem não pode. Não, todos eles podem ter mais. A questão é como você pode ter mais. Se tiver no mínimo, eu posso ter mais por emenda, eu posso ampliar a quantidade por emenda ou por lei. Se não tiver no mínimo, como aqui, somente por emenda. Só por curiosidade mesmo. E aí a Constituição fala que aqui você tem 15 ministros.
10 são militares, 4 são oficiais generais do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica. A Constituição fala do posto mais elevado da carreira que estejam na ativa. 5 civis, 3 advogados, 1 membro do MP militar e 1 juiz auditor. Agora olha que interessante. A Constituição fala que os 5 civis, ela falava, vamos começar com o que ela falava. Ela fala assim, que os 5 civis aqui tinham que ter mais de 35 anos. A Constituição não colocava idade máxima para os civis, né? Agora coloca com a emenda 122. Então, os 5 civis aqui, pessoal, eles precisam ter mais de 35 e agora menos de 70. Antigamente não tinha idade máxima, né? Para eles era só mais de 35, né? Antes era mais de 35, menos de 65 para os outros. E para eles mais de 35. Agora eles também têm idade máxima, que mudou, né? Que é 70 para a galera toda agora. Beleza? Já tinha falado sobre isso também. Mas o que é interessante? Ué, professor, os militares não precisam? Ei, se o cara se é oficial general do posto mais elevado da carreira nativa, ele tem pelo menos uns 150 anos. Né? Brincadeira. Mas vamos lá, olha aqui. Como que vai funcionar? O presidente aqui da República faz a indicação, mandamos isso aqui para o Senado, agora que tem um detalhezinho bom. A sabatina aqui é por maioria relativa, beleza? Ou maioria simples vai dar na mesma, né? Então cuidado, cuidado. Você percebeu, ó. Nós vamos falar do STF, mas eu vou falar do STF depois, quando eu falar das competências dele. Vocês vão entender o porquê. Né? Mas, ó, nós percebemos que no STJ, no TST e no STF também vai ter sabatina por maioria absoluta. No TSE não tem sabatina, nós vimos agora, e aqui vai ter sabatina, só que aqui vai ser por maioria relativa, maioria simples, cuidado. Aí volta para o presidente, ele faz a nomeação e posteriormente ele toma posse. Dessa forma aqui, pessoal, nós conversamos um pouco sobre a composição aqui dos tribunais superiores. Né? Não analisamos só o número de ministros. 33, 27, não. Analisamos bonitinho. Eu preciso falar da composição do Supremo, mas eu vou deixar para falar da composição do Supremo quando eu começar a falar de competência. Porque eu vou começar falando das competências do Supremo e ali vai te dar uma base geral das coisas e lá eu vou falar da composição para ficar um pouco mais fácil visualizar. Beleza? Dessa forma aqui, pessoal, eu fechei o organograma. Beleza? Fiz você ter uma visão geral aí dessa galera toda. Só que tem muita coisa ainda para ver no judiciário. Beleza? Então eu quis parar por aqui o organograma já para você ter essa visão e agora eu vou entrar em pontos, em vários pontos específicos da magistratura. Ok? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!